produtos fitoterápicos, que é a espinheira santa e o guaco, e com a recente publicação de inclusão de mais 6 plantas. Então, houve a contratação de profissionais pelo Ministério da Saúde, que são justamente os 3 farmacêuticos e um agrônomo. Houve um treinamento, foi feito o levantamento bibliográfico pelo Ministério da Saúde, e esses profissionais eles se encontram, por hora, na Anvisa, justamente por uma questão de espaço, eles estão na nossa coordenação fazendo esse levantamento, e se pretende fazer esse trabalho num período de aproximadamente 4 meses, prorrogáveis por mais 2 meses. Esse trabalho ele também é muito importante para a Anvisa, justamente porque vai favorecer a questão da padronização das bulas, a inclusão também dessas plantas, posteriormente, no registro simplificado, aumentando essa simplificação do registro para as empresas, inclusão também no SUS, a inclusão também na notificação de drogas vegetais e também auxiliar na elaboração do memento para os profissionais de saúde, os médicos, para auxiliar na sua prescrição, e o formulário de fitoterápicos. E as nossas perspectivas, justamente com essa nova CATEF, promover mais estudos e auxiliar melhor os profissionais e também o Ministério da Saúde. A elaboração do guia de pesquisa clínica de fitoterápico, que é o que se pretende fazer agora, já está incluído na nossa agenda regulatória, fazer um guia de validação e estabilidade específico para fitoterápico, porque no momento do registro agora a gente utiliza esse guia geral para medicamentos, então a gente pretende elaborar agora, em 2010, um específico para o fitoterápico, elaborar também novas bulas padrões e também poder incluir novas drogas vegetais na nossa lista. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. Muitíssimo grata, Robelma. Gostaria de convidar o Dr. Ricardo Vargas de Faria, do SEBRAE, para a sua apresentação. Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer aqui o convite da organização para a nossa apresentação. Eu estou substituindo o Dr. César Vaz, que é o diretor nosso lá da área de produtos e atendimentos. E meu nome é Ricardo Vargas, eu trabalho aqui no SEBRAE Rio de Janeiro e gerencio a área de inovação e acesso à tecnologia do SEBRAE Rio. Eu vou apresentar algumas informações aqui sobre a nossa forma de atuação nesse contexto da inovação e o acesso à tecnologia para as pequenas empresas, as micro e pequenas empresas, e dar algumas indicações sobre como é que nós nos organizamos nesse processo de levar, digamos assim, a tecnologia e a proposta da inovação de uma maneira geral para o segmento das micro e pequenas empresas. Eu não trouxe aqui dados gerais sobre como é que é o nosso entendimento de micro e pequenas empresas, né? É importante na composição não só do número de empresas, como também no número de pessoas empregadas, né? Na questão da relação com o PIB, o segmento de micro e pequenas empresas corresponde a cerca de 20% do PIB nacional, é derivado da força de trabalho, do dinamismo aí das pequenas empresas. E aí também, fazendo um corte, diria que as pequenas empresas, considerando indústria, comércio e serviço, são aquelas que têm menos de 100 funcionários, digamos assim, e faturamentos não superior a R$ 2.400.000 por ano, né? Então, só para dar uma ideia para vocês quanto a esse corte aí do número de empresas. Bom, aqui também, bastante resumido, nós temos uma atuação pelo viés da tecnologia, onde nós temos os chamados produtos, que são as nossas formas de apresentar ao empresário da pequena empresa algum mecanismo de assistência para que o empresário possa promover o desenvolvimento tecnológico da sua empresa ou desenvolver, digamos assim, práticas de inovação. Uma linha muito tradicional, muito conhecida do sistema SEBRAE, é a linha de extensão tecnológica, que
que aqui temos vários parceiros na composição dessa linha, a Embrapa, a própria Anvisa, a Fiocruz, enfim, são instituições que participam conosco dessa rede, digamos assim, de prestadores de serviço para atingir a pequena empresa. E essa linha é uma linha onde nós subsidiamos uma operação de extensão tecnológica, feita pelas instituições que fazem parte aí dessa rede de serviços, e que levam ao empresário uma ação de consultoria, visando ajudá-los na superação de alguma barreira tecnológica, alguma dificuldade que eles possam ter. E aí essas barreiras tecnológicas dentro do segmento pequenas empresas são das formas mais variadas possíveis. Tem casos, por exemplo, bastante comuns na questão de alimentos, que muitas vezes o empresário não consegue definir uma melhor forma de embalar o seu alimento, o seu produto que é comercializado. Tem questões relacionadas à vigilância sanitária, né, preocupação quanto à vigilância sanitária. Nós temos uma linha que é um programa chamado PAS, Programa de Alimentos Seguros, a Anvisa participa muito conosco nessa linha, que é visando melhorar o aspecto de manipulação, de armazenamento, enfim, de cuidados todos no processo de produção de alimentos, venda e comercialização de alimentos. Então, essa linha de extensão é uma linha que é operada em todo o Brasil, por todo o sistema SEBRAE, e que visa auxiliar o empresário na superação dessas barreiras, digamos assim, tecnológicas, das suas formas mais simples possíveis. Em média, nós subsidiamos 80% dos custos de consultoria que o empresário precisa ter, e o restante é pago pelo próprio empresário como uma contrapartida dele. Essa linha também tem um atendimento bastante pulverizado. Eu não tenho os dados agora de cabeça, mas, em média, são 50, 60 mil empresas por ano que são atendidas no Brasil todo, só com essa linha de extensão. Uma outra ferramenta também conhecida nossa é a questão de metrologia, levar ao empresário a mensagem da metrologia, calibrando equipamentos, melhorando a qualidade das medições que são feitas, e aí das formas também mais variadas, uma balança dentro de uma padaria que pode estar descalibrada, então nós subsidiamos também o processo de calibração desse equipamento através de laboratórios acreditados no Inmetro. A questão do design, por exemplo, na linha de fitoterápicos, nós temos alguns projetos na questão de desenvolvimento de embalagens mais adequadas àquele produto que é comercializado, que acabam melhorando muito as condições de venda desse produto, criando uma imagem mais compreendida pelos consumidores e tomando cuidados na formulação dessa embalagem, também atendendo às normas todas exigidas. Então, isso também é uma forma da gente ajudar o empresário a melhorar suas condições de comercialização. O PAEF é um programa nosso muito localizado aqui no Rio de Janeiro, que é uma experiência que aí a FINEP, o colega da FINEP vai poder retratar isso melhor, que é na questão do acesso a recursos para desenvolvimento tecnológico por parte das pequenas empresas. Nós temos algumas indicações que demonstram que, em média, 30% dos projetos que são apresentados por pequenas empresas são reprovados logo no primeiro momento, por falta de uma clareza no objetivo do projeto, uma redação inadequada, uma forma de apresentação dos resultados esperados. Então, a nossa proposta com esse processo é melhorar o nível, digamos assim, de aceitação e aprovação desses projetos finais junto aos agentes financiadores, no caso, principalmente aí a FINEP, as próprias agências de fomento estaduais. Bom, estou voltando aqui. Essa é a linha de produtos. Nós temos aqui no Rio de Janeiro cerca de 14 produtos de tecnologia, né? E na linha de projetos estratégicos, um programa que foi lançado no ano passado, bastante interessante, que acaba envolvendo várias redes de operação, é o programa PRIME, que é a primeira empresa inovadora, é um programa do governo federal, a FINEP é a operadora desse programa, e calçado nas incubadoras âncoras, esse programa está sendo desenvolvido em vários estados. Aqui no Rio de Janeiro nós temos 3 incubadoras âncoras, da PUC, da BioRio, da Fundação BioRio e da COP, da UFRJ, que estão desenvolvendo o apoio direto a cerca de 200 pequenas empresas nascentes, com até 2 anos de criação,
que são empresas que tenham projetos inovadores, né? E aí eu aproveito para fazer um gancho nessa questão da inovação. O Sistema Sebrae está há cerca de 3 anos bastante envolvido no contexto de estimular a prática de inovação junto ao segmento das pequenas empresas. No primeiro momento, esse contexto da inovação, ele estava muito focado na inovação tecnológica. Esse conceito foi aberto, até por definições aí trazidas pelo próprio MCT. E, de 2 anos para cá, o Sistema Sebrae, envolvido com seus parceiros, está promovendo um amplo processo de disseminar a prática de inovação junto ao segmento das pequenas empresas. Isso está sendo feito nacionalmente. Esse ano foram realizados cerca de 300 eventos pelo Brasil todo, seminários de sensibilização, trazendo também depoimentos de empresários de pequenas empresas que praticam inovação dentro do seu cotidiano e conseguem resultados efetivos com isso. Então, a questão da inovação está dentro de uma política estratégica do Sistema Sebrae e está sendo realizado por todo o Brasil. Essas pequenas empresas inovadoras, então, dentro do contexto do PRIME, elas recebem um recurso que, durante 2 anos, é monitorado, é acompanhado através de um plano de desenvolvimento tecnológico dessas empresas, e essas empresas, então, passam a ter muito mais condições de se desenvolverem no mercado competitivo. É quase, digamos assim, com um processo de incubação que não fica fisicamente alocado dentro de uma incubadora. O Sistema Sebrae também apoia o movimento de incubação de empresas já há muitos anos. Nós temos cerca de 300 incubadoras aqui no Brasil que nós apoiamos, tanto, não só as incubadoras como os parques tecnológicos. Aqui no Rio nós apoiamos praticamente todas as incubadoras, o parque da UFRJ e o parque da BioRio. E esse processo também é um processo que a gente entende que traz uma série de derivações de sucesso para as pequenas empresas. É mais uma linha estratégica nossa também. A questão da eficiência energética, não vou entrar no mérito, é a minha praia mais forte aí, digamos assim, mas é bastante específico de uma atuação nossa aqui no Rio. E a questão do licenciamento ambiental simplificado. É uma questão que também as pequenas empresas, quando percebem, digamos assim, a necessidade do licenciamento ambiental, muitas vezes elas já estão no momento final de concretização da instalação do seu negócio e vão atentar para a necessidade do licenciamento. Então, temos praticado um trabalho muito forte, principalmente junto aos municípios, na questão do licenciamento ambiental simplificado em âmbito municipal. Bom, em questões relacionadas aqui ao evento, eu acho que tem uma proposta que foi trazida aqui para que nós falássemos, né? Está relacionado à nossa atuação junto aos chamados APEDs, os Arranjos Produtivos Locais, né? O Sistema Sebrae tem uma atuação muito forte dentro dos APEDs. Nós temos cerca de 2.000 projetos no Brasil todo. Aqui no Rio de Janeiro são cerca de 200 projetos. Muitos desses projetos estão calçados dentro de APEDs. Alguns projetos bastante relacionados à temática aqui do evento é na questão de certificação de orgânico, a questão de indicação geográfica, farmácias de manipulação, que é um projeto que nós apoiamos durante muitos anos aqui na Fundação BioRio, e na questão do Programa de Alimentos Seguros, que também tem sido uma linha forte do Sistema Sebrae. A nossa experiência com os chamados APEDs tem demonstrado que a composição dessas governanças é um momento bastante importante, no sentido que sejam bastante definidos os papéis de cada ator dessa governança. Então, na questão, por exemplo, da indicação geográfica, nós percebemos um crescimento grande de projetos que estão sendo apresentados. O Sebrae lançou uma linha de apoio a projetos de indicação geográfica, visando estimular projetos de indicação geográfica aqui no Brasil. Ainda é um processo, digamos, modesto, mas a gente vem percebendo aí um interesse muito grande por parte de algumas regiões do país. Aqui no Rio não é o mais forte, mas em algumas regiões do Norte e Nordeste tem tido um crescimento muito grande. E a questão de certificação de orgânicos também. Outra questão que acaba envolvendo aquelas ferramentas que eu mostrei para vocês, de design, na questão também da extensão tecnológica, né?
Então, eu diria que a questão da composição de redes é um fator aí extremamente relevante no sucesso desses projetos. Aqui no Rio, nós temos cerca de 2 projetos de indicação geográfica. No Brasil todo, não sei se o colega lá da Amazônia pode me dar uma cola aí, mas eu acho que não passa aí de 30, 40 projetos no Brasil todo. Tá? Isso depois, vocês entrando no site do Sebrae, vocês conseguem ter essa informação. Bom, a mensagem final que eu deixo aqui é que o sistema Sebrae ele tem a sua operação toda calçada na composição de parcerias. Né? O nosso papel é estar melhorando, digamos assim, o nível de entendimento por parte do empresário da pequena empresa, quanto à necessidade de absorção de tecnologia, quanto à necessidade de estar continuadamente inovando. Nós temos uma operação no Brasil todo, são 27 Sebraes regionais e cerca de 500 escritórios espalhados pelo Brasil todo. Nós temos uma obrigação estatutária de aplicar cerca de 15% dos nossos recursos em ações de desenvolvimento tecnológico e inovação. E, a partir de 2011, esse montante passa para 20%, fazendo uma correlação direta com a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que, no seu capítulo 10, indica que Estado, municípios e União têm que aplicar 20% de recursos em projetos de desenvolvimento tecnológico para micro e pequenas empresas. Bom, eu agradeço a atenção. Não sei se eu me atrapalho sempre com esse negócio. Bom, eu deixo aqui os meus dados, parabenizo novamente aqui a organização do evento. Eu acho que eu consegui me manter dentro aqui do prazo. Não sou especialista na área de fitoterápicos, nem na área de biotecnologia. Então, não sei se vou conseguir responder a perguntas aqui específicas, mas fico à disposição de vocês, caso queiram trocar ideias sobre as nossas linhas de fomento, de apoio. O site do Sebrae, né, é www.sebrae.com.br, tá? Tem a nossa central também de atendimento, não estou com o número aqui, mas vocês me ligando ou mandando um e-mail, eu passo para vocês, tá bom? O Sebrae aqui no Rio de Janeiro, a sede fica aqui no centro, ali na Rua Santa Luzia. Nós temos um escritório na Rua Calojas, bem embaixo, que é o nosso ponto de atendimento. E temos os nossos escritórios espalhados em várias regiões aqui do estado do Rio de Janeiro, tá bom? Bom, obrigado, então, bom dia a todos. Muito obrigada, doutor Ricardo. Convido o doutor Gilberto Soares, da FINEP, para a sua apresentação. É o último. Bom dia a todos. Embora bastante um dia chuvoso, como há muito tempo a gente não está vendo aqui no Rio, essas coisas têm ocorrido muito lá em São Paulo, e dramaticamente, né? Mas agradeço, em nome da FINEP, o convite, particularmente foi feito inicialmente ao presidente, Luiz Manuel Fernandes, que me designou para representar a empresa nesse evento. O meu nome é Gilberto Soares, eu sou um médico imunopatologista, estou na FINEP desde 87, tive algumas atividades antes como médico, atendendo e fazendo alguma coisa de pesquisa na área de imunopatologia. Depois fui ser diretor-presidente do Instituto Vital Brasil, durante o período de 83 a 87, e logo quando eu saí da FINEP, eu ingressei saí do Vital Brasil, ingressei na FINEP, quando estou já durante todo esse tempo. E atuando muito na área de biotecnologia, né? Fui chamado inicialmente para ser coordenador de biotecnologia, em 87. Hoje eu estou na área de planejamento,
onde estão localizados todos os chamados secretários técnicos. Eu sou secretário técnico para biotecnologia, com uma representação da FINEP nas questões que envolvem o Comitê Gestor do Fundo Setorial de Biotecnologia, junto com Maura Pacheco, que faz na parte do Fundo Setorial de Saúde, e também sou um secretário técnico no chamado Programa Integrador, que envolve questões envolvendo biodiversidade, saúde e biotecnologia, apenas para reunir as questões que são relacionadas entre si. Quando eu saí ontem dessa reunião, me ocorreu um dilema, que vem com certa frequência, entre fazer uma apresentação formal da FINEP, que seria apenas falar sobre o que a FINEP pode fazer nessa área, e as questões com que eu tenho discutido muito com colegas dentro da FINEP e fora também. Ontem tive a oportunidade com alguns de fazer alguns desses comentários. Acho que deixei até uma préviazinha quando eu fiz um comentário ao final da apresentação da mesa, foi feito na parte da manhã, que é o espaço onde a gente possa estar discutindo o que está ocorrendo, né, no processo em que o governo se envolve para fomento e financiamento nos mais diferentes setores, e esse é um deles, que possa estar ocorrendo com erros e acertos, possibilidades, impossibilidades, etc. Que acho que é a forma como a gente pode, evidentemente, colocar problemas que possam ser percebidos por todos e, a partir dessa discussão, conseguirmos também verificar as possibilidades de solução de alguns desses problemas. Mas não posso fugir a uma apresentação que eu vou tentar acelerar ao máximo para me concentrar, dar algumas provocações que podem depois ser motivadoras para uma discussão junto já com os demais colegas na mesa. Essa apresentação, vocês vão ver que ela está centrada no papel que a FINEP tem na inovação como um todo. Ela é a Agência Brasileira de Inovação, então não estou trazendo aqui a especificidade, tá, dessa atuação na apresentação que eu vou começar, direcionada apenas para a biodiversidade. Eu vou falar do papel da FINEP rapidamente na questão da inovação. Vou mencionar depois alguns aspectos que estão relacionados, em um dos slides vai mostrar isso, na questão da biodiversidade e, logo também, uma pequena informação com relação ao papel da FINEP no financiamento de projetos que envolvem a utilização de plantas medicinais, seja na parte de pesquisa, seja na parte do seu aproveitamento e desenvolvimento de medicamentos. Aqui poderia ser lido como o papel da FINEP na inovação farmacêutica, depois até vou corrigir esse slide para deixar e ter antes eu quero comentar, você controla o tempo. Eu tenho a tendência a me entusiasmar e a falar muito. Então, vou tentar corrigir isso. Mas, muitas das vezes, eu olho para quem controla com uma vontade de dizer, só batendo a tiros, né? Então, por favor, contenha essa... Porque a outra foi a introdução, isso não conta. A empresa, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, criada em 67, tem como missão ali promover e financiar a inovação na pesquisa científica e tecnológica para o desenvolvimento econômico e social do país. É uma empresa sui generis, são poucas, praticamente eu diria até que a chance é de ser a única no mundo que tem duas vertentes de atuação. Uma, como o financiamento com empréstimos para as empresas privadas, para os projetos que são de desenvolvimento tecnológico, e a outra, que é o financiamento do chamado sem retorno, que financia as atividades desenvolvidas essencialmente dentro da academia, mas que hoje esse escopo aumentou um pouco com a possibilidade da subvenção, que chegou também a possibilidade de ser passado recursos para a empresa privada mediante um determinado critério. A inovação entendida na FINEP, é a que está contida, que temos que seguir alguns preceitos legais,
ela está contida na chamada Lei da Inovação e é definida dessa forma. Novidade ou aperfeiçoamento do ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos e serviços, devem ser entendidos como produtos, processos e serviços aqueles que estejam sendo efetivamente aplicados nas organizações ou colocadas no mercado. E a inovação, caracterizada como radical ou incremental, pode se apresentar em nível local, regional, nacional, mundial, com algumas possibilidades de, digamos assim, de uma certa frouxidão, mas dentro de um aspecto que a gente entende, mediante a dimensão desse país e as características das empresas que estão distribuídas em todos os setores, em que, às vezes, uma inovação pode, numa determinada região, representar uma coisa importante para aquela empresa e inseri-la em outro contexto dentro do plano comercial em que ela atua, né? A forma de atuação, a FINEP abrange todo o ciclo de CTI, indo da pesquisa básica até o desenvolvimento de produtos, serviços, processos e, essencialmente, quer dizer, o financiamento. Vocês terão essa apresentação na página da rede, né? Financiamentos reembolsáveis, o financiamento não reembolsáveis, feito com o recurso dos fundos setoriais. Antigamente, lia-se, pela atuação antiga da FINEP, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, e quando vocês lerem fundos setoriais, possam já também fazer uma correlação com o fundo, continua sendo o FNDCT, do qual a FINEP é a Secretaria Executiva. E outras formas de apoio à inovação, como agora entra a subvenção econômica e capital de risco. Os instrumentos atuam essencialmente com essas características, não reembolsável nas instituições de pesquisa ou em organizações sociais, o reembolsável e a subvenção econômica nas empresas, e na parte de instrumentos não financeiros, capital de risco dentro das empresas, cooperação internacional também como um dos instrumentos. Hoje, a FINEP veio, ao longo de muito tempo, atuando de uma forma, de uma autonomia muito grande. A FINEP, à época em que ela esteve ligada à Secretaria de Planejamento, desde a sua criação, à Secretaria de Planejamento da Presidência da República, ela tinha um grau de liberdade muito grande. A FINEP, ela recebia via balcão os projetos, havia evidentemente, um volume de recursos que foi muito significativo nos anos 70, e ela tinha uma liberdade de analisar o projeto diretamente, se poderia ter envolvido ou não com o programa de elaboração da própria FINEP, mas via o mérito e, tendo recursos disponíveis, essa decisão era tomada no âmbito da própria empresa. Com a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia e, posteriormente, com o decréscimo dos fundos, do volume de recursos que eram destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, recursos do Tesouro, e que eram disputados dentro do processo de montagem de um orçamento federal, quando caiu violentamente, até quase o final dos anos 90, quando depois surgem os fundos setoriais. Começa com petróleo e gás, depois vocês vão ver a lista deles. Com a criação dos fundos setoriais, a governança mudou. A FINEP, hoje, ela é uma agência de governo, secretaria executiva dos fundos setoriais, tem a sua liberdade, a sua gestão própria, com capital próprio, nas questões dos empréstimos para as empresas privadas, mas, com relação à governança dos fundos, dos recursos dos fundos setoriais, ela é dependente de uma certa governança que ela não tem um papel exclusivo. Ela faz parte de um sistema em que essas coisas são escolhidas. Isso é para que vocês entendam quais são o grau de liberdade que a instituição pode ter com relação a ações por digamos assim, uma motivação própria. Isso faz com que ela tenha que se integrar às políticas de governo, arranjando as parcerias que são necessárias para implementar algumas ações que são propostas em linhas macro pelo governo, ou indo também com certos nortes até para destinação de recursos, priorizando, por exemplo, nos empréstimos com determinadas características, que podem até ter taxas de retorno para a FINEP diferenciadas. No caso particular da FINEP, na saúde, né, como é que ela está distribuída aqui nos programas? Opa, errei aqui. Né? Então, ela está no programa mobilizador em área estratégica, e aqui é que estão situadas as ações que têm uma relação com o desenvolvimento de fitomedicamentos.
os financiamentos não reembolsáveis, o apoio às instituições de ensino, projetos de conteúdo científico e tecnológico inovadores. Os recursos são oferecidos para financiamento não reembolsável, tem sua origem nos fundos setoriais. A origem desses recursos, aqui apenas uma breve reportagem, vou mostrar depois a vocês onde vocês conseguem informações mais detalhadas, de como é que eles são compostos, esses fundos, a quantidade de fundos setoriais que já existem, como é que foi essa evolução, vocês vejam aqui, né, como durante os anos 70, houve um montante de recursos, né, impressionante, que só depois, com a queda livre, né, só voltou a subir com a criação dos fundos setoriais, passando hoje, inclusive, a ser superiores a valores corrigidos aos existentes nos anos 70. E aqui vocês veem também como é que foi a evolução dos recursos com que a FINEP trabalha, tendo aqui azul, perdão, o FNDCT, é porque eu já estou vendo a mira da arma voltada para mim aqui, eu começo a ficar... se tiver mais de uma luz dessa, eu começo a desconfiar. Isso é covardia. Vou ficar só de costas. O FNDCT, como foi um crescendo, aqui na parte de subvenção, idem, né, vem crescendo, e na parte de empréstimos para a empresa, mostrando a destinação de recursos e a própria demanda que as empresas fazem hoje para o financiamento dentro da FINEP, dentro de uma economia que já tem um caráter de estímulo para a solicitação de recursos, né? E como também é um cenário inteiramente novo, esse que, felizmente, nós estamos vivendo. Isso dá um grau de confiança maior às empresas para tentarem se arriscar em projetos no qual a FINEP cumpre o seu papel de diminuir o impacto de desenvolvimento dentro do fluxo de caixa da empresa. A subvenção econômica, eu vou fazer um parêntese, depois rápido. O objetivo é esse que está aí anunciado, né? Promover o aumento das atividades de inovação e competitividade das empresas por meio de aplicação de recursos públicos não reembolsáveis. Tudo isso foi desencadeado pela possibilidade da lei de inovação e da lei do bem, né? E aqui com uma particularidade. Até a lei da inovação, os recursos do Tesouro não poderiam ser repassados ao setor privado. É uma proibição de destinação de recurso público para o setor privado. Somente a exceção está no caso da lei de inovação. E isso criou, não, o que eu vou comentar logo depois, de possibilidade, já ultrapassei, já sei que ultrapassei. Vamos fazer comentários que eu posso fazer à mesa, né? No caso específico, vocês vejam aqui que a subvenção, já estamos aqui no ano de 2009, na primeira, onde foi o iniciar disso, com pouca experiência por parte das empresas e por parte do governo, não é? Qual seria a demanda, como é que o número de projetos ia surgir, vocês vejam que tinham sido destinados 300 milhões, uma demanda de 1.100 projetos, aprovados 145. Em 2007, 450 milhões, com 2.568 propostas e aprovados 174. Na subvenção de 2008, 2.665 aprovados, 245 projetos. Na subvenção de 2009, uma demanda de 2.558, sendo que estão aprovados preliminarmente, que hoje o TCU obriga que a FINEP aceite os recursos à decisão tomada em caráter preliminar, são 199 projetos que estão indo para a chamada análise conclusiva, e vocês veem que há uma certa correlação de estatística aqui que se mantém, né? Com relação ao percentual de projetos que estão sendo aprovados numa primeira etapa. Na etapa conclusiva, certamente esses projetos poderão também diminuir abaixo desses quase 200 projetos. No caso da saúde, foram apresentados 393 projetos e na biotecnologia, 275 projetos. Desses projetos, nós temos aprovados, numa fase preliminar, um número de 21 projetos em biotecnologia e 40 e poucos projetos, 30 e poucos projetos para a saúde.
Incorpora-se agora a esse sistema, que é uma preocupação do ministro, em determinado momento, que achava que a inovação seria, frente à fragilidade da estrutura em que nós normalmente trabalhamos, que seria importante a criação do Sistema Brasileiro de Tecnologia, o Cibratec. Isso estão sendo construídas redes, algumas já estão apresentando projetos e tal, etc., outros estão na fase de implementação, seriam redes de centros de inovação, redes de serviços tecnológicos e redes de extensão tecnológica. Os objetivos dessas redes, evidentemente, não é a característica do que a rede normalmente se pensa. Até um alerta, digamos assim, que eu faço, porque nós podemos ter redes com diferentes características. Você pode ter até uma rede de postos de petróleo, isso tem uma coisa de postos de gasolina, isso tem um outro caráter, essa rede. Existem as redes de serviço, redes de pesquisa, redes de serviço e rede de pesquisa, em particular, mesmo que seja também de inovação e extensão tecnológica, elas têm que ter uma característica que as pessoas normalmente não estão entendendo. Já nas redes que estão constituídas, há uma percepção de que, se eu entrar numa rede, eu estou protegido. Estou doido para entrar numa rede, que assim eu estou protegido. É como se fosse um pequeno grupo. E as redes de pesquisas, elas têm umas características de forte integração. É para alcançarem determinados objetivos. Os elos dessa rede têm que ser complementares entre si. Não existe uma predominância de uma determinada instituição, a não ser por um caráter de gestão, né, no qual você pode encontrar uma componente, digamos assim, de um destaque maior. Mas a rede ela tem que funcionar para resultados maiores que são alcançados pela integração dos elos que a compõem, né? E nem sempre isso é visto. Depois que sai um recurso, o componente da rede acha que agora eu faço o que eu quero. Não é isto. A intenção dessas redes tem um caráter inteiramente diferente do que, eventualmente, há uma tendência a um outro entendimento. No caso, eu vou comentar aqui muito rapidamente, também, eu tenho um levantamento do ano de 2002, onde praticamente foi também, a partir do início desse milênio, é que nós tivemos volume crescente de recursos de fundos setoriais, para que vocês tenham uma ideia da complexidade da atuação da FINEP, ao longo de todos esses anos, e particularmente nos últimos 8 anos, é uma planilha onde você encontra, para o sem retorno, fundo setorial, somado também com empresas, no caso subvenção, porque eu estou falando sem retorno, 5.227 convênios. Se vocês pensarem que para se assinar um convênio desse, nós passamos por um sistema concorrencial em que a entrada na FINEP foram de milhares, vocês podem ver pelos números da subvenção, e que tudo isso tem que ser processado, analisado, etc., seguindo normas que o TCU impõe, que os auditores impõem com pertinência, né, porque, afinal, são recursos públicos, e do processamento que isso tem, da complexidade, porque você não está processando cada projeto como se fosse saúde, cada paciente é um paciente. Cada projeto é um projeto. Ele determina um trabalho complexo, muito particular em cima daquilo, que pode determinar a sobrevida ou não dele dentro do processo concorrencial. Desses 5.227, tem projetos que já foram encerrados, na área de biotecnologia, e aqui de biodiversidade, aqui está um exemplo dessa planilha, não sei se o aumento aqui, lamentavelmente, não dá, mas eu tenho as diferentes chamadas aqui, em que vocês podem ver, já começa a me preocupar, eu sinto que tem uma pressão de um cano de desenvolvimento e avaliação pré-clínica e clínica de medicamento fitoterápico, assim, todos eles têm essa correlação, alguns dando uma distribuição geográfica a mais variada. Desses são 71 projetos envolvendo questões de biodiversidade. Um total, já nesses anos todos, de um aporte de convênios, tirando as bolsas, que podem ser em torno de 10% a 15% desse valor que eu vou comentar aqui, cerca de 81 milhões de reais já alocados para esses diferentes projetos. E envolvendo plantas medicinais, especificamente, num filtro que se passa aí, cerca de 44 projetos. Então, eu diria que
para complementar, essa questão das apresentações, da formalidade, se vocês recorrerem à página da FINEP, que eu acho que, eu particularmente, eu tenho uma discordância como é que ela se apresenta. Mas vocês, indo à página da FINEP, vocês poderão ver que, abrindo aqui, várias informações que eu gastaria tempo aqui estar mostrando a vocês, como é que a FINEP pode atuar na inovação, em termos de características e instrumentos de financiamento, elas estão lá. Se vocês chegarem aqui e atento, ó, para aquelas que são empresas, leiam aqui, ó, tá escondidinho, por isso que eu tenho uma reclamação do pessoal lá da área de comunicação, perguntas frequentes. Quando vocês abrirem aqui, nessas abas, vocês podem encontrar do tipo, como aquela de perguntas frequentes, o que é a FINEP? Por que a FINEP e não o FINEP? Diz historicamente por que essa confusão. O FINEP, a FINEP, né? E a quem ela é vinculada, etc. E até aqui embaixo, que isso aqui corre, vocês abrindo a página, vocês verão, algumas das características que relacionam-se ao financiamento às empresas. Se vocês abrirem ali em programas, vocês vão encontrar, por exemplo, o Inova Brasil, ainda estou falando em termos de empresas, né? E vocês podem também encontrar para as médias e grandes, mas podem encontrar para as pequenas, no Inovar, Juros Zero, etc. Se vocês continuarem ali, vocês vão ver no Inova Brasil tudo que se refere a que ela atende, a quem, que é o cliente, etc. Então, há uma necessidade que vocês possam também se dirigir à página da FINEP, porque grande parte das informações, como são os fundos setoriais, as chamadas, características da chamada, como é que ela se apresenta dentro da página. Eu queria fazer, por último, terminando, eu gostaria de, quando estiver à mesa para discussão, vou fazer algumas considerações sobre aspectos que são comentados pelo Emerson, pela Vânia, e já também pelo Ricardo, e que eu acho que são questões essenciais, que não dizem respeito ao modelo de financiamento. O que está ocorrendo com relação aos projetos que são negados? Tá? Parte, ele já comentou, o Ricardo já comentou, na elaboração, no equívoco, na forma como ele é descrito o projeto. O pesquisador tem um hábito de N coisas que não tem uma correlação. Então, algumas dessas questões, que eu vou também colocar, eu pediria, por favor, que me dirijam perguntas com essas características, que eu teria o maior prazer. Obrigado por não ter atirado. Obrigado. Agradecemos muitíssimo a sua participação. Proponho 10 minutinhos para um café, que está ali à disposição, e a gente volta para os debates com carga total. Sim? Senhoras e senhores, bom dia. Dando início à nossa programação de hoje, convidamos para a mesa o papel do Estado na inovação farmacêutica a partir da biodiversidade, políticas de inovação, regulação e fomento, com moderação do Dr. Roberto Germano Costa, a doutora Kátia Torres. Eu ia gravar você. Vai lá, pode falar. Bom dia. Eu estou fechadinho aqui, nem vai aparecer. Então tá. Senhoras e senhores, bom dia. Dando início à nossa programação de hoje, convidamos para compor a mesa sobre o papel do Estado na inovação farmacêutica a partir da biodiversidade, políticas de inovação, regulação e fomento, moderada pelo Dr. Roberto Germano Costa. Para a sua primeira apresentação, a doutora Kátia Torres, da Anvisa. Boa tarde, porque passa do meio-dia. Gostaria que vocês se reunissem a nós para darmos continuidade à mesa e os debates que se seguem. Bom, vou chamar para compor a mesa, então, hein? Uma caneta aí, Giz. Convido para compor a mesa o papel do Estado na inovação farmacêutica a partir da biodiversidade, políticas de inovação, regulação e fomento, Dr. Roberto Germano Costa,
diretor do Instituto Nacional do Semiárido e gestor da rede Fito Caatinga. Convido também os participantes. Doutora Cártia Torres, em articulação fortíssima ali na primeira fila. Doutora Robelma Marques, da Anvisa. Doutor Ricardo Vargas, SEBRAE. Doutora Norma Rumianek, Embrapa. Doutor Gilberto Soares, da FINEP, para dar início aos debates. Tem cadeira para todo mundo? Passa a bola para você. Não vem com essa não. E aí, Central Flora, prepara uma... Pronto, pode começar. Bom dia a todas e a todos os presentes. Dando sequência ao nosso debate, esta é a última mesa, não é, do nosso evento, porém não a menos importante, pelo contrário, estamos aqui encerrando o nosso evento com chaves de ouro, diante da magnitude e da representatividade de todos os nossos apresentadores. Tivemos aqui, nesta manhã, a apresentação da doutora Kátia, mostrando todo o histórico da política nacional de plantas medicinais e fitofármacos, a doutora Norma apresentando toda a parte... Norma não, Robelma, né? Apresentando toda a parte normativa da Anvisa, e na sequência tivemos a nossa colega Norma, da Embrapa, apresentando toda parte de projetos que a Embrapa vem trabalhando, sobretudo a questão dos macrotemas, e é muito importante reconhecer que a própria política da Embrapa demonstra claramente a necessidade de projetos dentro desta temática, uma vez que nos macroprogramas nós não temos nenhum projeto dentro desta temática. Isto é importante. Em uma reunião que tivemos recentemente com o coordenador desses macroprogramas, eles apresentaram a necessidade de que a comunidade possa se manifestar apresentando demanda nesta linha. Em seguida, tivemos o doutor, nosso colega do SEBRAE, Ricardo Vargas, apresentando justamente os produtos que nós temos no SEBRAE, o seu trabalho junto à questão das microempresas, todas as áreas temáticas do SEBRAE, e finalizamos com o doutor Gilberto Soares, apresentando toda a plataforma da FINEP de apoio a essas iniciativas, sobretudo a relação universidade-empresa, que vem sendo muito bem trabalhada. Portanto, temos aqui uma oportunidade muito boa de aprofundarmos este debate, a mesa bastante eclética, de modo que nós estamos encerrando, de fato, este evento com chave de ouro. Portanto, gostaríamos de abrir o momento para que todo o público possa participar. Nós temos aqui microfones à disposição para que as pessoas possam se manifestar, se apresentando inicialmente a instituição que representam e a quem será dirigido o seu questionamento. Portanto, fiquem todos muito à vontade. Bom dia, meu nome é Vânia, eu sou do Grupo Centroflora. E aí eu queria primeiro falar que é inegável o avanço, né, do governo brasileiro frente a questões de plantas medicinais. A gente vê aí a legislação, Programa Nacional de Plantas Medicinais, a regulamentação toda da Anvisa nesse cenário, a própria Lei de Inovação, a Lei do Bem. Há um grande avanço, isso é inegável. Porém, gostaria de saber qual a preocupação que o governo tem tido e se tem olhado um pouco para a questão seguinte. Quando é feito um novo fitomedicamento, o investimento é muito alto. A lista SUS, ela vem para tentar trazer um acesso maior à população a plantas medicinais, e aí o registro simplificado é um caminho para isso, para facilitar também esses novos produtos no mercado. O governo tem tido a preocupação em, de certa forma, resguardar por algum tempo o mercado,
ou não desestimular o investimento em novos fitomedicamentos, mesmo dessas plantas que estão dentro da lista SUS? Tem tido alguma preocupação quanto a isso? Porque o registro simplificado, de certa forma, ele vai colocar novos produtos no mercado, sim, mas talvez ele traga uma competição para os produtos que já estão no mercado, que talvez venham a desestimular o investimento em novas pesquisas. Vocês têm discutido alguma coisa sobre isso ou não? Como é que está isso dentro do governo? Eu creio que talvez fosse mais interessante fazermos um bloco de 3 questionamentos e, em seguida, a mesa se pronunciar, porque possa ser que nesses 3 haja uma certa interação aí de opiniões. Sou o Emerson Queiroz, do Laboratórios Archer. Minha questão vai no mesmo sentido que a minha colega da Centroflora, porque o que acontece? A empresa, mesmo que ela seja subsidiada, né, ela vai alocar gente, né? Ela vai alocar um grupo de pessoas dentro da empresa para trabalhar com esses projetos, né? No caso dessas plantas do SUS, por exemplo. E imaginando que são projetos longos, a gente vai complementar um dossiê que está faltando, por exemplo, estudos clínicos ou estudos toxicológicos feitos dentro das normas, dos padrões que são aceitos pela Anvisa. Então, se a gente não tiver essa segurança de retorno de investimento, vai ser muito difícil convencer o setor privado a investir em alguns desses projetos, né? Então, o retorno de investimento é chave para que isso se concretize. Se não houver retorno de investimento, se não houver uma segurança mínima de que o tempo e o dinheiro investido pela empresa assegure um contrato com o SUS por um determinado tempo, né, de venda, de comercialização, realmente, eu imagino que vai ser muito difícil que o setor privado entre para participar desse projeto. Então, essa minha questão vai no mesmo sentido que a minha colega da Centroflora. Roberto Barata, da Ecoinsumos. Eu queria fazer uma pergunta para a colega da Embrapa com relação a como são definidos os temas de pesquisa, e quem define como são definidos os temas de pesquisa. E a colega da Anvisa, que ela falou superficialmente sobre a discussão que está ocorrendo com relação ao uso de agrotóxicos para a produção da matéria-prima. Bom, passamos agora, inicialmente, aqui para a Kátia, porque teve 2 perguntas que têm interação aqui com o Ministério da Saúde. Tá, eu vou pedir permissão, então, a Robelma, para eu responder um pouquinho, porque eu acompanhei, assim, né, nós fizemos essa discussão muito com a Ana Cecília. Se nós formos pensar hoje qual que é a missão da Anvisa, né? A Anvisa tem um objetivo muito claro, que é trabalhar para o SUS, né? A Anvisa está dentro de um órgão que é ligado ao Ministério da Saúde e, portanto, ela está dentro do Sistema Único de Saúde. E, como o objetivo da política é ampliar esse acesso à população desses fitoterápicos e dessas plantas medicinais, quando, então, a RNSUS foi divulgada, foi elaborada, primeiro que a RNSUS ainda é só uma lista para orientar a pesquisa, né? A partir dali, do resultado que nós tivemos do levantamento do banco de dados, é que nós vamos definir quais as plantas que podem gerar produtos para o SUS. Por enquanto, elas só têm um potencial para gerar produto. A partir, né, como eu mostrei na apresentação, a intenção é pedir solicitar à Anvisa a inclusão do registro simplificado, porque isso também vai fortalecer muito a indústria farmacêutica. Porém, nós entendemos que também existe essa questão que pode não haver interesse das grandes indústrias que conseguiriam fazer um registro, não sendo simplificado, ter a patente, enfim, que isso o programa também não descarta, né? Isso está claro, que também deve se incentivar essa linha de atuação. A Ana Cecília já teve reuniões, acho que no Sindusfarma, teve solicitações. Então, assim, tudo pode ser conversado. Na realidade, existem várias formas também de apresentação, né? Na realidade, a gente não faz só uma forma de apresentação de um fitoterápico a partir de uma planta. Então, por exemplo, assim, vamos supor que o sólido, sei lá, um creme, uma pomada seja registrado, que a forma líquida possa entrar no registro simplificado, ou vice-versa. Então,
tudo vai depender muito também dessa da visualização dessa necessidade, porque o programa ele vê todas as possibilidades, e nós não queremos de forma alguma inibir nenhuma, mas nós temos que fomentar na medida e no que é mais interessante para o SUS. Então, o primeiro raciocínio é aquilo que é importante para o SUS. Porém, a política nacional e o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, ele não se volta apenas para o SUS. Ele está vendo também o comércio, né, a produção industrial e o próprio complexo industrial da saúde é importante. Então, se existe, né, interesse, quer dizer, faça as suas reivindicações. Nós também não vamos conseguir adivinhar quem quer trabalhar com o quê. Também sabemos que tem a questão do segredo, claro, você não vai revelar no que vocês vão produzir, investir, enfim, mas eu acho que é possível tudo, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo. Ninguém vai precisar nem disputar, e vamos trabalhar muito em parceria, em rede, aquilo que também o Emerson colocou, né? Hoje não dá mais para a gente trabalhar, não é mais o concorrente, mas entender que existe espaço, sim, para todos. E a política, ela só é inclusiva, ela não exclui nada. Só que nós temos que pensar que existem prioridades. Nós não estamos eliminando nenhuma etapa. É só uma questão de priorizar. Obviamente, quando você prioriza, você pretere alguém, enfim, alguma coisa. Mas é só uma questão de tempo. Então, tudo... a intenção é que todas as possibilidades sejam contempladas. Alguma consideração, Rui? Sim, eu queria acrescentar que essa equipe que se encontra no momento na Anvisa fazendo o levantamento dessas plantas, eles estão fazendo realmente um levantamento muito completo, vendo toda a parte da planta em si, o que já tem, qual a melhor forma de solo, a forma de cultivo, o que pode ou não ser utilizado, com questão à colheita também. Está sendo visto também a produção da droga vegetal, qual o melhor método de secagem, quais os estudos que têm que ser feitos para avaliar a questão da estabilidade dessa planta, quais as formas de extração para se obter o derivado, se é a partir de um hidroalcoólico, acetônico. Então, todo esse levantamento está sendo feito, inclusive até chegar no produto acabado, todo o levantamento, toda a avaliação desse produto. E é com base nisso, justamente, que o Ministério pretende, com esse dado, a partir desse levantamento dessas 71 plantas, né, 71 espécies, identificar o que está faltando de estudo clínico, ou, às vezes, já tem até um estudo clínico de fase 1, mas não tem uma avaliação organoléptica bem feita, alguma coisa assim, justamente para complementar todos os estudos e dar um fundamento melhor, um embasamento a respeito de cada planta em si, o que pode, finalmente, levar ao medicamento fitoterápico e sua implementação no SUS. Norma? O questionamento que foi feito. Bom, inicialmente...